12h50, como o combinado, a Mina Abreu já está de volta aqui aos nossos estúdios. Também estava se divertindo com o Rubens Morelli no Museu da Língua Portuguesa. E agora a gente aborda os assuntos aqui da Câmara de Campinas, porque tem projeto sendo protocolado. Seja bem-vinda e boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde. Realmente, já deu vontade de reservar o horário. Provavelmente, por hoje ser sexta, os deste sábado devem estar preenchidos. Mas a gente vai entrar lá no site e vai, com certeza, tentar levar a família toda. E falando em projeto aqui da Câmara Municipal, o vereador Paulo Gaspar protocolou uma proposta que cria uma nova forma de garantir os direitos do cidadão. A reportagem é de Mariana Meira. Segunda via de IPTU, reclamações no PROCON, licenciamento ambiental, entre outros. Hoje em dia, realizar e acompanhar serviços da Prefeitura Municipal não precisa mais ser de forma presencial. Os usuários que têm mais familiaridade com a internet têm à disposição o Portal do Cidadão, dentro do site da Prefeitura de Campinas, onde dezenas de serviços online estão disponíveis. Além dele, há também o 156 de atendimento ao cidadão, os telefones do SAC e do PABX e a central da ouvidoria. Segundo o vereador Paulo Gaspar, no entanto, esses processos nem sempre são tão simples para a população. A estrutura pública, ela continua funcionando como ela tem os mesmos organismos de hoje, porém ela precisa funcionar de uma forma mais eficiente, com mais transparência, com menos burocracia, visando a satisfação do cidadão. Então, hoje é muito comum você ouvir reclamações de todos os tipos, porque o cidadão não tem transparência em relação aos seus pedidos. Por exemplo, eu entro lá no 56 pedindo um serviço de cortar uma árvore na calçada da minha casa. Eu não sei quando vai ser atendido, qual é a previsão daquele serviço ser prestado. Eu não sei em que lugar da fila eu estou, eu não sei se tem gente passando na minha frente ou não. Não existe uma resposta em relação ao meu questionamento. Olha, você aguarde que dia tal estaremos aí, ou uma previsão de 30 dias para ser atendido. Falta essa atenção para o cidadão. Pensando nisso, o vereador protocolou um projeto de lei que cria o Código de Defesa do Cidadão. O texto tem 16 páginas, em que são distribuídos 7 capítulos com artigos que estabelecem normas sobre a proteção e defesa dos direitos dos usuários dos serviços públicos. Entre eles, aqueles prestados direta e também indiretamente pela administração pública, por meio de autarquias, fundações públicas, empresas controladas pelo município e demais entidades prestadoras de serviços municipais. Permear o pensamento público para que ele pense como uma empresa privada. O usuário, o cidadão contribuinte, ele é um cliente que precisa ser conquistado, né? E o cidadão precisa ter o orgulho de pagar o seu imposto. Ele fala, meu dinheiro está sendo muito bem empregado, eu tenho orgulho de morar em Campinas, porque aqui as coisas funcionam. E mesmo que não funcione num primeiro momento, se eu tiver uma resposta, se eu sentir que o poder público está querendo atender a minha solicitação, que está sendo solícito, que está sendo transparente, que mesmo que ele não consiga no curto prazo, ele está fazendo por onde que se cumpra, e se não puder, ele vai me explicar o porquê que não está sendo cumprido e vai dar soluções para o caso, eu vou me sentir satisfeito. Agora a gente vai falar de outras ferramentas legislativas, as indicações e requerimentos, porque é de autoria do vereador Edson Ribeiro, um requerimento que quer saber sobre a construção de um centro de saúde lá no distrito do Campo Grande, entre o residencial Cosmos e o Jardim Satélite Íris. O vereador Edson Ribeiro protocolou na Câmara um requerimento no qual pede informações à Prefeitura de Campinas sobre a construção de um centro de saúde entre os bairros Residencial Cosmos e Residencial Sírios. De acordo com o parlamentar, a região concentra grande número de pessoas, mas elas não têm todos os equipamentos públicos à disposição. Aquele local ali, a população
cresceu muito e com toda certeza tem que ter uma unidade de saúde naquela região. Na opinião do vereador, os bairros foram se desenvolvendo sem a infraestrutura necessária para isso. Desde quando foi aprovada as primeiras leis lá para poder construir o Sirius, o Cosmo, etc., então não foi planejado isso aí. Então esse vereador está cobrando agora para que as autoridades públicas vá lá e realmente resolva o problema da população. Porque tem um no Sirius, mas é muito pouco. O pessoal do Cosmo, para descer até lá, é muito alto, muito grande, muito barranco. Então, para isso, é muita ladeira. Então, para isso, esse vereador fez um requerimento de informação para saber quando que vai ter e se há condições de fazer uma unidade de saúde naquela região. A Prefeitura tem o prazo regimental de 15 dias, que pode ser prorrogado por mais 15 para responder ao requerimento. O vereador Edson Ribeiro diz que a população aguarda ansiosa por uma solução. Eu tenho pessoas com hipertensão, diabetes, então o posto de saúde, inclusive lá do Sirius, está super lotado. A lotação está máxima, porque ali virou uma cidade. Esse vereador já fez o requerimento de informação para a gente saber se realmente, quando e como que vai fazer esse posto de saúde. Bom, tivemos um pequeno problema técnico que você percebeu aí. Nós estávamos acompanhando, então, a reportagem de uma ferramenta, né, que o parlamentar tem, que é através da indicação com o pedido de uma ciclovia, né, Mena? Isso, a gente sempre tem essas ferramentas. São os projetos de lei que normalmente passam aqui pelas comissões e são votados agora nas reuniões ordinárias, mas fora isso, a gente tem os requerimentos que mostramos na matéria anterior, que sempre é uma forma do vereador indagar a prefeitura sobre a necessidade de alguma obra, a que pese estão alguma que já foi até anunciada pelo executivo, e a indicação é uma ferramenta parlamentar em que o vereador aponta para o executivo algumas necessidades de bairros, regiões, ruas, e esta, no caso, fala justamente da questão das ciclovias. A gente teve no primeiro semestre, inclusive, a presença do secretário de Transportes aqui, que falou, a Comissão de Meio Ambiente, falou em audiência pública sobre a importância dos trechos de ciclovia na cidade, e existe até esse estudo de que realmente com a inauguração do BRT até o final do ano ou até algumas partes em 2022, que essas modalidades de transporte se conversem, né? Tanto o modal ciclovia, a gente tem, claro, o uso do transporte público. Sim. E temos aí essa possibilidade de cada vez mais termos ciclovias na cidade. A gente tem, claro, a primeira, que é lá do Taquaral, que é a mais conhecida, mas hoje a gente tem, por exemplo, ciclovias lá no distrito do Ouro Verde, temos aqui na região do Nova Europa, sim, temos em Barão Geraldo. Então a ideia é justamente essa, mostrar para o executivo que há outras regiões em que moradores também pedem prioridade, no caso desta também a construção de uma ciclovia. Já já a gente retoma então esta reportagem. Vamos passar um pouquinho, Mina Abreu, a agenda da Câmara de Campinas, porque na próxima semana nós teremos já na segunda-feira reunião ordinária. Tomou seu processo às segundas e quartas-feiras. Isso será a quinta reunião ordinária a partir das 6 horas da tarde, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Campinas. Lembrando que a gente tem, a partir das 6 horas, o comunicado de vereadores, que é aquele momento em que até 1h30 os parlamentares inscritos na tribuna podem fazer o uso da palavra sobre um tema livre. Aí então vem o intervalo regimental, momento em que aqui pela TV Câmara Campinas você acompanha aí as entrevistas sobre os principais projetos que estão na pauta e depois a discussão e votação do projeto. Por enquanto, na segunda-feira, temos a RO na agenda. Combinado, então. Vamos acompanhar novamente, então, aquela reportagem que nós estávamos assistindo da indicação do vereador Carmo Luiz, pedindo aí a ciclovia em 2 bairros da nossa cidade. O vereador Carmo Luiz protocolou a indicação 1374 deste ano, que solicita à Prefeitura a implantação de ciclovia nos bairros Parque Via Norte e Boa Vista. O parlamentar esteve no local e comentou o pedido. Que eu tenho certeza
trará qualidade de vida a todos os moradores do Parque Vianorte, da Vila Boa Vista, que é uma região muito importante da nossa cidade, e tenho certeza que a ciclovia trará qualidade não apenas para os ciclistas, mas para a caminhada, iluminação, toda a urbanização que ela traz junto com ela, e no bojo, claro, a saúde, a qualidade de vida, que é o que esperamos. A população dos 2 bairros juntos chegam a 20 mil moradores. O local que deve receber a ciclovia é um canteiro central que divide 2 avenidas longas dessa região. São quase 3 quilômetros de extensão. Nos dias de hoje, mais do que nunca, nós sabemos que a atividade física, o relacionamento social, a qualidade de vida é extremamente valorizado nos dias de hoje. Eu acho que uma ciclovia aqui no Vianorte, ele vai viabilizar e possibilitar tudo isso. O bairro é um bairro antigo, tem bastante pessoas que caminham em torno das avenidas e ruas do bairro e, infelizmente, tem seus perigos de andar na rua, né? Veículos, motos. E agora, com esse anúncio, né? Vamos ser contemplados com a ciclovia, que trará muito mais segurança e qualidade de vida. Nós temos um projeto já geométrico, uma medição. Temos o objetivo a ser atingido dentro da cidade de Campinas, que é os 100 quilômetros de ciclovia. E nós, se Deus quiser, vamos atingir, vamos passar, pois Campinas é uma cidade de vanguarda, sempre foi, e na ciclovia seremos também. O secretário de Transportes esteve no local para uma vistoria. A ciclovia, sim, ela é viável, ela é possível. Pretendemos, no começo do ano que vem, iniciar essa ciclovia, né? Eu disse que nós já estamos no limite já de execução de projetos de ciclovia esse ano, então nós vamos jogar para o ano que vem. O vereador vai acompanhar o andamento da solicitação. O secretário se compromete, sim, a viabilizar, buscar meios para que esse projeto se torne verdade na vida de todos os cidadãos do Parque Vianorte e Vila Boa Vista. O que vem é importante dizer, não é o ano inteiro, né? Seria no começo do ano, provavelmente nos 3 primeiros meses, a gente pretende finalizar essa ciclovia. Hora de falar das comissões, porque ontem a vereadora Débora Palermo, que é a presidente da Comissão da Criança, Adolescente e Juventude da Câmara de Campinas, realizou uma reunião e que tratou do tema do brincar. A reunião, presidida pela vereadora Débora Palermo, teve como tema a importância do brincar na infância. A Declaração Universal dos Direitos da Criança prevê em seu princípio 7º que a criança deve desfrutar plenamente de jogos e brincadeiras, os quais deverão estar dirigidos para a educação, sociedade, e as autoridades públicas se esforçarão para promover o exercício desse direito. E o Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 16, diz que o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos: primeiro, ir, vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. Segundo, opinião e expressão. Terceiro, crença e culto religioso. Quarto, brincar, praticar esportes e divertir-se. Quinto, participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. Sexto, participar da vida política na forma da lei. E 7º, buscar refúgio, auxílio e orientação. Em sistema de deliberação remota, a reunião contou com a professora Regina Márcia Moura Tavares, especialista no assunto há mais de 30 anos. A criança precisa brincar. Nós nascemos com, eu costumo dizer, esse cérebro que está em cima deste pescoço aqui, ele é o melhor computador existente no planeta. Ele já nasce preparado para estabelecer conexões. Ele faz milhões de conexões, né? Mas só que nós precisamos estimular para que esses caminhos neurais aconteçam. Hoje, a neurociência está explicando como é que esses caminhos neurais acontecem. E nós precisamos estimular isso desde o bebê.
Em entrevista à nossa reportagem ao final da reunião, a vereadora já adiantou as próximas pautas da comissão. Nós teremos a próxima, que eu vou estar convidando o Felipe da Juventude, da Coordenadoria de Juventude, para estar falando também das políticas públicas para a nossa juventude. E a gente volta falando de uma outra comissão, esta que se reuniu para dar o parecer a um projeto de autoria do Executivo que institui em Campinas o programa Recomeça. É a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, que é presidida pelo vereador Eduardo Magoga. A Comissão Permanente de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor analisou e aprovou, na tarde desta quinta-feira, 4 projetos de lei em tramitação na Câmara. Entre eles, o PLO 191 de 2021, de autoria do prefeito Dário Saad, que institui o programa Recomeça, destinado a beneficiar microempreendedores individuais e micro e pequenas empresas de Campinas como medida de apoio para o enfrentamento econômico da pandemia de Covid-19. Presidente da comissão, o vereador Eduardo Magoga comentou a importância desses projetos em tramitação na casa. Alguns deles ainda vão passar em algumas comissões, mas se tratam de projetos muito importantes para a nossa cidade, até porque, pela questão da pandemia, o programa Recomeço vai ajudar muitos microempreendedores, micros e pequenas empresas. O projeto do Executivo dispõe ainda sobre a celebração de ajuste entre o município de Campinas e entidade privada sem fins lucrativos e autoriza a administração municipal a alocar recursos de até 10 milhões de reais a título de garantia dos financiamentos. Para o presidente da comissão, o projeto vai beneficiar diretamente os microempreendedores da cidade. Principalmente na questão da garantia que será dada pelo município de Campinas. Então essa garantia, ela vai trazer uma taxa de juros muito pequena, muito menor do que as instituições têm oferecido. Então será um crédito bem atrativo, mas também vai ter toda a avaliação das condições de honrarem esses compromissos. Então eu vejo que é uma iniciativa do prefeito muito importante e que vai ter um impacto muito positivo na retomada no começo das empresas aqui na nossa cidade. Além do presidente, participaram ainda da reunião da comissão os vereadores Luiz Cirilo e Carlinhos Camelô, que também se colocaram favoráveis ao projeto. Para Eduardo Magoga, a pandemia do coronavírus prejudicou a economia da cidade e todo o esforço para ajudar os empresários é válido. Nesse tempo que ficamos aí fechados, respeitando a legislação e os decretos da Anvisa e junto com o do prefeito, tivemos que ficar fechado por um bom tempo. Então agora esse fôlego para investimento, esse fôlego para que a gente possa retomar e aquecer o mercado vai ser muito importante. Lembrando que o programa Recomeça é uma proposta que já foi aprovada em primeira discussão aqui na legalidade. Então, agora, esta é uma das comissões de mérito que analisam um tipo de matéria como esta, para que, então, ela esteja apta a ter uma segunda votação aqui nas reuniões ordinárias. Certíssimo, Mirna Abreu. Muito obrigado. Primeiro pelas notícias da Metrópole de Campinas, agora pelas notícias do Legislativo. Ótimo fim de semana, nos vemos na segunda-feira. Até segunda-feira e um bom fim de semana para você aí de casa. Lembrando que continue se cuidando, porque como a gente já falou no Notícias da Metrópole, o vírus continua circulando da Covid-19 e a gente ainda precisa permanecer mantendo aí todas as requisitos, máscara, distanciamento social para que a gente possa vencer a Covid-19. Um bom fim de semana.